Bom, galera, continuando a nossa aula, então, vimos lá as características gerais dos seres vivos, né? Como que a gente faz para diferenciar o que é vivo do que não é vivo. Claro que pode existir isso de acordo com o que a gente conhece de seres vivos, né? Então, agora a gente vai ver como que a biologia está organizada. Por que como a biologia pode estar organizada? Pessoal, se eu analisar um ser vivo, analisar um cachorro, por exemplo, eu sei que o cachorro apresenta lá um metabolismo que está relacionado ao seu funcionamento interno. Então eu sei que por dentro ele tem sistemas funcionando, graças aos seus órgãos, que são formados por células. Então olha só, eu vou fazendo conjunto de funcionalidades e isso é a hierarquia biológica. É como os seres vivos apresentam a sua organização, tá? Então, dentro dos níveis de organização biológica, a gente vai ver como que a biologia ela está organizada na sua funcionalidade. Como a biologia funciona, desde a sua menor parte à sua maior parte. Então, vamos partir do princípio microscópico da biologia e vamos organizar a biologia até o seu nível macroscópico máximo, ok? Isso nós chamamos de hierarquia biológica ou níveis de organização. Bom, se eu quero estudar biologia, qual é a menor unidade que a biologia vai se preocupar? A menor unidade que a biologia se preocupa é com os átomos. O átomo é a menor unidade que a gente vai estudar em biologia. Eu sei que tem partículas menores, você também sabe, tem lá prótons, nêutrons, elétrons, mas o átomo já responde boa parte das nossas perguntas quando a gente vai estudar biologia, ok? Então tenha na sua cabeça que você tem que saber sobre átomo, hein? Isso vai te ajudar demais, saber sobre as características atômicas, ok? E lembra quais são os átomos importantes que a gente tem que estudar em biologia? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Esses 4 elementos são os elementos principais, que são os elementos do chão. Lembra lá, eu sei que existem elementos menores, né? E eu sei que existem outros átomos importantes da tabela periódica também. Pensar quimicamente nos átomos já é um passo gigantesco para você entender biologia, certo? Bom, pessoal, mas esses átomos eles podem se agrupar formando estruturas maiores. De acordo com suas características físico-químicas, eles vão formar as moléculas. Um conjuntinho de átomos formam as moléculas, sendo que essas moléculas podem ser inorgânicas, como por exemplo a água, ou orgânicas, como as moléculas complexas formadas por cadeias de carbono. Moléculas orgânicas são aquelas que apresentam carbono ou cadeias carbônicas na sua formação. Toda forma de vida que a gente conhece é baseada em carbono, tá? Então, o carbono é extremamente importante para qualquer organismo vivo. Veremos durante o curso quais moléculas são importantes para os organismos. Já cito para você moléculas inorgânicas importantes. A água, tá? A água é essencial para qualquer organismo vivo. Moléculas orgânicas, carboidratos, proteínas, lipídios, que são as gorduras, vitaminas, ácidos nucleicos, que é DNA e RNA, tudo isso entra na classificação de moléculas, ok? Um grupo de moléculas vai formar as unidades funcionais de uma célula, que nós denominamos de organelas. Organelas são os constituintes básicos de uma célula, tá? Como, por exemplo, os ribossomos, que são organelas que fazem síntese de proteínas, organelas que fabricam moléculas. Olha só, tem uma estrutura maior que fabrica algo menor. E do que é feito o ribossomo? O ribossomo, por exemplo, ele é formado de proteína com ácido nucleico. Olha só, ele é uma união de moléculas.
Tá vendo que eu estou fazendo conjuntinhos e estou crescendo na minha classificação? Outra organela importante que eu sei que você já deve ter ouvido falar: mitocôndria, cloroplasto. Mitocôndria é responsável pela respiração celular, cloroplasto responsável pela fotossíntese, ok? Veremos então os tipos de moléculas também, os tipos de organelas existentes nas células. Um conjuntinho de organelas forma as células, né? A menor unidade funcional de um organismo. Por que a menor unidade funcional? Pessoal, se eu tenho um átomo sozinho, eu tenho vida? Não, não tenho. Uma molécula sozinha é uma forma de vida? Também não é. Só uma organela livre no meio é viva? Também não. Mas é o conjunto de organelas funcionando, graças ao metabolismo entre átomos e moléculas, que permitem com que forme uma célula. Essa sim já é uma unidade viva e funcional de um ser vivo. Para ser vivo, tem que ser composto por célula, ok? Sendo que existem aí, basicamente, dois tipos celulares. Existem as células procariontes e as células eucariontes. Células procariontes são as células mais simples, que não apresentam núcleo organizado. Células eucariontes são as células que já apresentam núcleo organizado. Veremos também diferenças e a constituição de cada uma delas, ok? Um conjuntinho de células vai formar o que nós chamamos de tecido. Tecido é um conjunto de células especialistas em uma função. Conjunto de células que é especializado em uma ação conjunta, tá? Exemplo de tecido: um conjunto de células responsáveis pela contração forma o tecido muscular. O conjunto de células responsáveis pelo revestimento de um organismo forma o tecido epitelial, beleza? Ah, mas, pô, professor, só exemplo de animal? Existem outros exemplos? Claro, os seres vegetais, por exemplo, as plantas. O conjunto de células responsáveis pela fotossíntese no vegetal, nós chamamos de parênquima clorofiliano. Então, os vegetais também têm tecidos, porque são seres pluricelulares, apresentam várias células. Então, olha a importância de você entender esses níveis de organização, porque planta também tem tecido. Parênquima é um tecido de planta. Xilema é um tecido de planta que conduz água, que a gente chama de seiva bruta. Floema, que conduz seiva elaborada, ok? Então é importante ter esse conhecimento. Já um conjunto de tecidos forma um órgão. Órgão nada mais é do que o conjunto de tecidos. Por exemplo, tecido epitelial, mais o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Então a gente tem epiderme, que é tecido epitelial. Embaixo nós temos a derme, que é tecido conjuntivo propriamente dito denso. Professor, não vou guardar esse nome agora não. Não precisa, aguenta as pontas aí. Mas temos aqui a epiderme e embaixo a derme. Dois tecidos que formam o seu órgão chamado pele. Então, a sua pele é um órgão. Seu dente é um órgão, conjunto de tecidos. Os seus vasos são órgãos. Seu coração, o seu rim, um fígado. Tudo isso é órgão, tá? E plantas apresentam órgãos? Sim, apresentam órgãos. As plantas, por exemplo, têm um órgão chamado folha. Folha é um órgão vegetal, porque é formado por um conjunto de tecidos. Tem xilema, que é tecido condutor na folha. Tem floema, que também é tecido condutor. Existe o tecido que faz fotossíntese, que é o parênquima. Então, um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema.
Por exemplo, coração junto com os vasos, junto com os seus pulmões, forma o sistema cardiorrespiratório, né? Uma planta tem sistema? Sim, sistema de condução de seiva, onde vários tecidos vão ajudar, vários órgãos no caso vão ajudar, desde a folha passando pelo tronco até a raiz, a conduzir a seiva pela planta. Então pensa que planta também é formado de sistemas, hein? Um conjunto de sistema forma um organismo, ou seja, formamos um ser vivo aqui, tá? Então olha só, gente, eu saí de átomo, passei por molécula, passei por organela, fui até célula, o conjunto de células formou um tecido, formou um órgão, formou um sistema, formou um organismo. Exemplo de organismo: você, seu cachorro, papagaio, periquito, gato, um ornitorrinco. Todos os animais são organismos. Outro exemplo de organismo: as briófitas, que são os musguinhos, os musgos, né, que são as plantinhas lá que vivem sempre em umidade. Uma samambaia é um organismo, o pinheiro é um organismo, uma jabuticabeira é um organismo, o capim é um organismo. Vegetais são organismos, tá? Poxa, Davi, e os seres unicelulares são organismos? Sim. Bactérias são organismos, fungos são organismos, algas são organismos. Mas, olha só, se eles são organismos, eles são formados por átomos, que são formados por moléculas, que são formados por organelas, que são formados por células. Só que os seres unicelulares, sendo uma célula só, já são um organismo. Então daqui eu pulo para cá, ó. Uma célula só de bactéria já tem todo o necessário para fazer suas ações. Então uma bactéria é um organismo, ok? A escala, mesmo que eu vá crescendo nesses níveis de organização, a escala vai variar entre os indivíduos. Por exemplo, você enxerga um organismo? Depende de qual organismo, né? Você enxerga um pinheiro, né? Difícil não ver um pinheiro de 15 metros de altura, você consegue ver. Você enxerga um cachorro, você enxerga um gato. Agora uma bactéria você enxerga? Não, porque é nível celular. Você precisa da ajuda de um microscópio para poder enxergar. Você enxerga uma organela? Algumas são visíveis ao microscópio. Já a molécula é tão pequena que a gente não enxerga. Então, o átomo, nossa, nem pensar. Então, eu estou saindo de algo que é invisível, até com a ajuda de tecnologia, eu vou aumentando até eu achar algo visível no microscópio. Passando um pouquinho mais, eu tenho a célula que também é visível ao microscópio. A grande maioria das células são invisíveis a olho nu. Um conjuntinho de células eu já enxergo. Um órgão eu já consigo ver. Um sistema inteiro, muito provável também que sim. E um organismo vivo é uma escala já macroscópica, certo? Pessoal, várias partes, já que eu estou dividindo a biologia em alguns ramos, várias áreas da biologia se preocupam em estudar alguns conceitos específicos. Por exemplo, a área da biologia preocupada no estudo de átomos, moléculas, é a biologia molecular. A biologia molecular vai estudar moléculas orgânicas e inorgânicas, como elas vão interferir no funcionamento do organismo. Estuda muito a parte de DNA, que é molécula, conjuntinho de átomos, ok? Já a parte que estuda células e as organelas é a citologia. Cito, estudo da célula. Já quem estuda tecido é a histologia. Histologia animal, estuda os tecidos animais. Histologia vegetal, os tecidos vegetais. Quem estuda os órgãos e os sistemas é a anatomia e a fisiologia. Já o estudo do organismo, eu posso também relacionar a fisiologia, mas um conjunto de organismos da mesma espécie, que ocupam uma área em um determinado local,
nós chamamos de população. População é o conjunto de organismos que sejam da mesma espécie que habitam um determinado local, um determinado intervalo de tempo, ok? Já o conjunto de populações, temos aí a comunidade. Quando essa comunidade está no meio, interagindo com os fatores ambientais, nós temos o ecossistema e o conjunto de ecossistemas, nós vamos formar lá a biosfera, que é todo o planeta vivo, ok? Pessoal, eu saí de átomo e fui até planeta. Olha só como eu aumentei minha complexidade, eu aumentei meus níveis de organização, sendo que o fato da biosfera ser o maior nível de organização dentro da biologia não quer dizer que seja mais difícil às vezes de estudar. Às vezes essa parte é extremamente importante, porque se você sabe isso muito bem, se você compreende o funcionamento de um organismo desde o seu nível molecular, você consegue entender o nível macroscópico. Saí do micro, vim para o macro. Saí do menor nível de organização, fui para o maior nível de organização. Ok, gente? A área da biologia, preocupada no estudo entre organismos, população, comunidade, ecossistema e biosfera, é a ecologia, tá? Em ecologia, vamos definir melhor esses temas aqui para vocês, tá? Esses conceitos. Maravilha? Então tá aí, gente. Esse é o nosso nível de organização biológica. Vou dar exemplos, alguns desenhos para vocês, para a gente poder organizar melhor essas ideias, beleza?